Vamos à palavra, irmãos. Hebreus capítulo 6. Vamos ler dois versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Hebreus 6, 19 e 20. Eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração, baseado nesse versículo, ou nesses versículos, né? Diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre Jesus é a âncora da nossa alma. E quero começar dizendo que o escritor aos Hebreus, quando ele foi falar a respeito de Jesus, aqui no capítulo 6, versículo de número 19 e 20, e só para que os irmãos se situem, o capítulo 6 é aquele capítulo que o autor, ele trata sobre a possibilidade ou não de um servo de Deus se apostatar da fé. E ele diz que é possível sim que uma pessoa permaneça na igreja por um tempo, mas depois essa pessoa se apostate da fé. E a apostasia da fé nada mais é do que o abandono da fé. Abandonar Jesus, abandonar a igreja, abandonar o evangelho, abandonar a palavra, abandonar os princípios cristãos. E quando ele está falando sobre o tema da apostasia, no capítulo de número 6, ele vai já para a conclusão do capítulo e ele diz que se nós estamos firmes é porque nós temos Jesus Cristo como âncora da nossa fé. Quer dizer, quem está firme não está firme por si só apenas, pelos seus próprios méritos ou pelos seus próprios esforços. Quem está firme porque fez de Jesus a âncora da sua fé, a âncora da sua alma. Aleluia. E quando ele está falando sobre isso daqui, ele está usando, na verdade, uma alegoria. E que alegoria é esta? É esta a ideia, né, de um barco que está no mar. E esse barco, ele está enfrentando o mar bravio, ele está enfrentando uma tempestade, fortes ventos. E estes ventos começam a agitar o barco. E aí, para que o barco ganhe uma sustentação, para que o barco ganhe uma estabilidade, para que o barco não naufrague, para que o barco não vá a pique, para que o barco não afunde, só tem um jeito dos marujos, dos tripulantes, manterem o barco firme. O que eles precisam fazer? Precisam de dentro do barco retirar um utensílio, uma peça, que ou essa peça está feita, confeccionada em ferro, ou ela está em algum outro metal pesado, ou ela está em madeira, uma madeira bem vedada, uma madeira bem vernizada. E essa peça de ferro ou de madeira está presa num cabo de ferro, num cabo de aço, ou está presa numa corda. E aí então, na hora da tempestade, os tripulantes, os navegantes, aqueles que estão dentro da embarcação, pegam aquela âncora e jogam para fora do barco. E aquela âncora desce, eles precisam verificar se a âncora chega até o fundo, porque só faz efeito se ela tocar no solo. E aí quando ela toca no solo, ela vai se movendo no solo, e ela tem umas pontas, uma espécie de garras. E aí quando essas garras vão se movendo, porque o vento vai levando o barco de forma descontrolada e desordenada, aquela âncora com aquelas garras penetram então na terra e sustentam o barco. E aí o vento pode bater, o barco pode inclinar, mas nada é capaz de afundar o barco, porque ele está bem ancorado. Assim também
A âncora é usada numa segunda situação. Depois de o barco navegar por um tempo, seja para o comércio, seja para a pesca ou para o transporte mesmo, o barco volta ao seu porto, volta ao lugar em que o barco iria ficar, e lá nesse lugar o barco ele é amarrado. Mas não basta aquela corda amarrando o barco, não é suficiente, porque a força do mar é tão grande que é capaz de arrancar o pier. Quem já foi aqui na praia, quem já andou de barco, sabe que para você acessar o barco, em regra tem um pier, que é nada mais do que uma prancha que você caminha e entra no barco. E esse pier geralmente é onde se sustenta aquela corda ou aquela corrente. Mas a força do mar é tão forte que aquele pier, ele é arrancado também. Então não é o pier que segura o barco. O que segura o barco é que quando o barco está lá no estaleiro não, no mar mesmo, quando ele está ali no ancoradouro, no cais, ele precisa ter também esse ato de retirar a âncora de dentro do barco, jogar na água, essa âncora desce, aí o vento vai levando o barco para um lado e para o outro, mas o barco fica firme. Uma das coisas mais bonitas que eu gosto de fazer quando eu vou, nós moramos em Natal, no Rio Grande do Norte, e depois nós viemos embora para cá. Nós moramos lá de 2002 a 2004. Aí nós viemos embora para São Paulo. Quando nós viemos para São Paulo de volta, nós desenvolvemos, na verdade, no tempo que estivemos lá, muitas amizades lá, de irmãos e igrejas e tal. E a partir de 2005, nós passamos a ir para Natal, visitar as famílias lá e ficarmos lá de férias. E aí é muito bom, você vai nas igrejas, você visita as famílias, mas tem uma coisa que é uma delícia de se fazer, eu particularmente gosto muito, que é ir na praia, e quando você chega lá na praia, tem uma cena extremamente instagramável, que é quando você vê aqueles barquinhos dos pescadores, que aqueles barcos só vão sair no outro dia de manhã, mas aqueles barquinhos estão todos ancorados ali, e tem uma âncora segurando. Você vê o barquinho, ninguém está sobre ele, ninguém está dominando, ninguém está conduzindo. O vento sim leva para um lado, para o outro, o mar move de um lado para o outro, mas o mar não é capaz de levá-lo a pique, de naufragá-lo, de afundá-lo. Por que não? Porque tem uma âncora lá embaixo que está sustentando, que está mantendo, que está dando estabilidade para aquela embarcação. O escritor aos Hebreus, ele era um bom observador, e aí ele vai, quando ele fala que muita gente abandona a fé, abandona o evangelho, abandona Cristo, abandona a cruz, por N razões, ele elenca algumas delas aqui em Hebreus 6, mas aí ele vai e termina dizendo, bom, mas por que nós estamos firmes? Se muita gente abandona, se muita gente sai, se muita gente vira as costas para a fé, vira as costas para o evangelho, abandona Jesus, nega a cruz, por que então que nós estamos firmes? Aí ele diz, nós só estamos firmes porque nós temos feito de Jesus o ancoradouro da nossa alma. Jesus é a âncora da nossa alma. A nossa vida não está firmada nas nossas próprias forças físicas, porque o nosso corpo, ele debilita-se, o nosso corpo, ele se vulnerabiliza. Hoje nós já oramos aqui por pessoas enfermas, e por mais que você, durante algumas estações da vida, alguns hiatos da vida, alguns momentos da vida, alguns interregnos da vida, você desfrute de ampla saúde, isso não será uma realidade a sua vida inteira. Por quê? Porque nós temos os momentos de doenças, de enfermidades, de patologias, de fraqueza. Então nós não podemos colocar no nosso corpo, na estrutura do nosso corpo, na estrutura da nossa compleição física, o nosso ancoradouro, a nossa firmeza, a nossa base. Nós não podemos colocar. Outros acham que podem colocar como âncora da vida e da alma o dinheiro. Mas é interessante como o apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, os irmãos aqui são grandes biblicistas e sabem muito bem do que eu estou falando. Paulo, ele diz assim: não confiem, ensine os irmãos, Timóteo, a não confiarem na incerteza do dinheiro. Ora,
por um lado a gente pensa assim, se eu tiver dinheiro eu vou estar firme, mas Paulo vem ao contrário e diz, não acredite, porque o dinheiro ele é volúvel, ele é volátil, um dia ele está, outro dia não está, um dia você tem, outro dia não tem. Não faça do seu dinheiro o ancoradouro da sua alma, porque você vai se frustrar, porque você vai abandonar o evangelho, porque você vai cair da graça, porque você vai cair na vida, se desesperar na vida, se frustrar na vida. Por quê? Porque o dinheiro ele é volúvel. Muitas pessoas que estamparam a capa da Forbes, os irmãos aqui sabem muito bem, aquela revista que mostra gente multimilionária, bilionária, trilionária, gente que tem dinheiro que nunca dá pra gente contar direito, parecem o tio Patinhas. Mesmo assim, esses indivíduos figuram na Forbes por um tempo, mas depois entram em colapsos. Grandes empresas entram em colapsos, grandes grupos econômicos entram em colapsos, e não importa quanto dinheiro exista numa instituição, ou em uma estrutura, ou na vida de uma pessoa, numa família, o dinheiro, ele é areia movediça, ele não é capaz de nos sustentar. Somente Jesus pode ser uma âncora, somente Jesus pode ser uma âncora inabalável, firme e sustentadora. Tem muita gente que coloca na igreja, enquanto instituição, a âncora da alma, mas as instituições mudam, as instituições também se alternam e se alteram, as instituições também se ressignificam, se reformam, se restabelecem, e quando há essa mudança nos eixos institucionais, aqueles que colocaram o coração, a mente e a alma e a vida fincadas na instituição, entram em desespero, em agonia, em angústia. Tem muita gente que coloca sobre alguém, dizendo, não, eu tenho uma costa quente aqui, eu tenho um QI aqui, eu tenho alguém que me segura, alguém que me mantém. É bom que tenhamos alguém que nos apoie, alguém que nos dê uma sustentação, alguém que nos dê uma palavra de apoio, alguém que seja na vida o nosso arrimo. É bom, alguém que esteja sempre do nosso lado, mas não coloque nessa pessoa o escoramento da sua alma, não coloque nessa pessoa a sustentação da sua alma, porque essa pessoa pode adoecer, essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode pecar, essa pessoa pode mudar, essa pessoa pode se transtornar, e quando você se percebe, aquele que era um apoio extraordinário já não é mais. Por que não? Porque na verdade todas as outras estruturas são falíveis e fracassam. Só Jesus pode ser posto como a âncora da nossa alma. Quantos colocam Jesus como âncora da alma? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca, oracando no macho rabai. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Jesus é a âncora da nossa alma, disse o escritor aos Hebreus. Ele é a âncora. Oh glória, Ele que está nos sustentando, Ele que nos mantém. Se nós estamos aqui, irmãos, não é por causa das nossas forças, não é por causa das nossas habilidades, não é por causa das nossas destrezas, não! É por causa de Jesus. Hoje nós estávamos conversando ali em casa, e a minha esposa falou assim, Henrique, quem sustenta a nossa família e o nosso casamento é Jesus. E é verdade, bendito seja o casal que coloca Jesus como fundamento da sua vida. Os irmãos lembram bem de um pastor que era de Osasco, depois ele foi dirigir, eu acho que Cotia, Caucai, depois ele foi dirigir a região lá de São Paulo. E eu uma vez fui pregar em São Paulo, era um congresso de jovens e adolescentes, era o pastor Paulo Magalhães. E o pastor Paulo Magalhães, depois do culto do congresso, ele me levou num canto assim, a gente foi comer um lanche lá que os irmãos estavam servindo, e quando nós estávamos lá no lanche, ele disse assim, Henrique, eu era co-pastor em Osasco, depois eu me tornei pastor setorial, depois o pastor Zé Wellington me mudou de lugar, eu fui, e Deus sempre tem me abençoado, e de tempos em tempos alguém vem e chega para mim me ameaçando, dizendo assim, olha pastor Paulo, cuidado porque vão puxar o seu tapete. E aí ele me disse, naquele café, depois do culto, ele disse assim, Henrique, eu não tenho medo que puxem o meu tapete, porque eu sempre digo, podem puxar o tapete, porque eu não estou firmado em tapete, meus pés estão na rocha, eu estou sustentado por Cristo.
podem tentar dar rasteira quanto for, você está sustentado por Cristo. Você está mantido por Cristo, você está preservado por Cristo. Cristo é a âncora da nossa alma. Agora, quando que Jesus é, ou em que sentido ele é a âncora da nossa alma? Ele é a âncora da nossa alma, em primeiro lugar, porque só Jesus faz-nos estar apegados a Deus. A âncora, ela tem aquelas garras, e aquelas garras, elas vão correndo soltas, primeiro na face da areia, lá no fundo do mar, mas chega um momento que ela encontra uma pedra, e então ela vai afundando, e quanto mais o vento vai levando o barco aqui, mais ela vai afundando lá. Quanto mais o vento força aqui, mais ela afunda lá, até o ponto que ela estanca e paralisa o barco, e aí o vento não consegue, o mar não consegue mais demover o barco de lugar. Assim também nós estamos ancorados em Cristo, e por causa da âncora que é Cristo, nós estamos grudados em Deus, nós estamos vinculados a Deus. Jesus foi quem nos vinculou a Deus, e Jesus é quem nos mantém vinculados a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, o que Jesus fez foi nos conectar com Deus, foi nos religar com Deus, foi nos dar acesso a Deus, foi rasgar o véu do templo, foi entrar com ousadia para além do véu e dizer: o caminho está aberto para Deus. Agora você pode, como filho de Deus, aleluia, adorar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, celebrar a Deus. Nós só podemos dizer, como Paulo diz, é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que comprova para nós que somos filhos de Deus, a ponto de clamarmos Abba Pai, em Romanos 8,16. Ora, nós só podemos dizer Abba Pai para Deus, só podemos dizer, estou sentindo a presença de Deus, só podemos dizer, vou à casa de Deus, só podemos dizer, vou orar a Deus, só podemos dizer, vou dar glória a Deus. Você só pode estar conectado com Deus porque a sua vida está conectada com essa âncora. É a âncora que liga você a Deus, é a âncora que te vincula a Deus. Uracandoremachurabai, Uracandaramai, Alamachurabai. Você pode levantar a tua mão e dar uma palavra de adoração a Cristo. Você não é vinculado a Deus por causa do pregador, você não é vinculado a Deus por causa da instituição religiosa que você frequenta, você não é vinculado a Deus por causa dos seus esforços, você não é vinculado a Deus por causa das suas caridades que você exerce. Não é isso que torna-nos filhos de Deus, que nos torna vinculados com Deus, que nos torna reconciliados com Deus, que nos torna religados com Deus. O que nos torna religados com Deus é a âncora da nossa alma, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa dele que nós podemos dizer: Paizinho, nós te adoramos. Paizinho, nós te bendizemos. Paizinho, nós celebramos o teu nome. É por causa dele. Então Jesus é a âncora da nossa alma, em primeiro lugar, porque Jesus nos vincula a Deus. Em segundo lugar, Jesus é a âncora da nossa alma, porque Jesus nos mantém firmes nas doutrinas dos apóstolos. Interessante que o que o autor de Hebreus está discutindo em Hebreus 6 é que algumas pessoas se apostataram também. Ele não fala só essa razão, mas ele fala também dessa razão, porque aderiram a novas doutrinas. E ao aderirem a novas doutrinas, se apostataram da fé. Abandonaram Jesus, abandonaram a Bíblia, abandonaram a igreja, abandonaram o Evangelho, saíram da igreja. Por quê? Porque abandonaram a sã doutrina. E ele diz: não, mas Cristo é a âncora da nossa alma, ou seja, Cristo é quem nos sustenta na sã doutrina. Nós precisamos manter a pureza doutrinária. Nós precisamos
manter o nosso vínculo, o nosso compromisso, a nossa confessionalidade com a doutrina dos apóstolos. E nós só conseguiremos manter a nossa confessionalidade com as doutrinas apostólicas, com a doutrina dos apóstolos. Paulo mesmo vai dizer que nós não podemos lançar outro fundamento, senão construir no fundamento já posto, e o fundamento é Cristo e a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que se sustentava no partir do pão, na comunhão, mas também nas orações e nas doutrinas dos apóstolos. Os apóstolos disseram: vamos nomear os diáconos para que eles possam se dedicar às obras de solidariedade, de socorros, às obras de assistência. Vamos nomear os diáconos, mas nós nos dedicaremos à oração e à doutrina dos apóstolos que eles falaram ali. Nós nos dedicaremos à oração e às palavras, ou à palavra. Então quer dizer, a igreja tem um compromisso em ser uma igreja apostólica. A igreja tem um compromisso em ser uma igreja dogmatizada, uma igreja doutrinada. E não é doutrina nesse sentido de usos e costumes. Esses usos e costumes são sazonais, são temporários. Eu me lembro da época que não tinha televisão na igreja. Hoje a gente tem televisão na igreja e nos ajuda muito. Eu me lembro da época que nós não podíamos ter instrumentos musicais alguns na igreja. A guitarra, por exemplo, era de Satanás, porque estava envolvida com rock. Hoje a gente tem guitarra na igreja. A bateria era das religiões afrodescendentes. Hoje a gente tem bateria na igreja. Então esses usos e costumes são sazonais, são próprios de um tempo, de uma época e de um povo, é claro. Mas não é isso que eu estou falando como doutrina. Cristo não nos vincula a isso, porque isso é coisa movediça, coisa mutável. E Cristo nos vincula aquilo que é eterno. A doutrina apostólica, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus Cristo, anunciadas pelos apóstolos, estas palavras não passarão, diz o Senhor. Diz o Senhor, e diz o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Nós estamos firmados na palavra, nós estamos firmados na doutrina, nós estamos firmados no ensino. Tem crente na igreja que ele parece uma folha seca, levada por qualquer vento de doutrina. Vem um pregador novo, que vem trazendo umas pirotecnias, umas coisas diferentes, e ele adere. Ele parece uma esponja seca que absorve qualquer tipo de coisa nova. Não! Nossos fundamentos são antigos, nossas palavras são antigas, mas elas são palavras eternas. Nós dizemos as mesmas coisas que a igreja tem dito há 2000 anos. Nós não pregamos nada novo, nós não somos inéditos, vanguardistas, inventistas, nós não somos criadores de nada, nós somos proclamadores, somos vozes que ressoam, que proclamam, que dizem novamente, que propagam a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus. E o que nos vincula e o que nos sustenta firmes nas doutrinas dos apóstolos, aleluias, é Jesus, o ancoradouro na nossa alma. Esses dias nós tivemos lá no sul do país uma convenção, e nessa convenção ficou definido que nós não cantaríamos hinos do Voz da Verdade nas nossas igrejas. E isso virou uma circular, e eu particularmente cresci cantando hinos do Voz da Verdade, além do Rio Azul, né? Nunca houve noite, né? Então todos nós, porque nós éramos jovens na década de 90, e eles estavam no auge, década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, mas aí depois pararam porque eles eram um grupo musical, e eles saíram e fundaram um ministério. E no ministério eles tiveram que construir um documento chamado Confissão de Fé. E quando eles foram confessar a fé deles, no documento, eles tiveram que dizer como é que eles criam na Trindade. E eles perceberam e disseram, que não criam na Trindade como nós cremos. Então eles creem em Deus Pai, mas creem em Cristo como um Deus menor. E não creem no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Eles dizem que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. Eles dizem que o Espírito Santo é um poder
poder de Deus que realmente se manifesta na humanidade, mas não creem no Espírito Santo como uma pessoa, e por causa disso eles são considerados, dentro do ponto de vista doutrinário e do campo da trindade, hereges. Nesse ponto eles vão ser salvos, pastor? Isso não compete a nós, porque a salvação depende do homem. A chave do céu e do inferno não estão nas tuas mãos, a chave do céu e do inferno estão nas mãos de Cristo. É Ele que abre, Ele vai colocar quem Ele quiser lá, do jeito que Ele quiser. Agora a gente pode dizer, do ponto de vista doutrinário, que esses irmãos desviaram, mas muita gente hoje adere e continua louvando e continua admirando e não faz essa crítica. Por exemplo, nós temos um grande irmão, que eu vou chamar assim, né? Mas os irmãos vão entender, que é o Rodrigo Silva. E o Rodrigo Silva, ele é um grande historiador, mas não só, ele é também um geólogo, ele é também um geólogo muito grande, muito bom, um indivíduo extremamente capaz. Mas quando ele é confrontado nos debates e perguntam para ele, como é que você vê Jesus? Ele diz que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Ele reduz Jesus. E aí quando você vai ler a Bíblia dos adventistas, porque ele é adventista, você vai ver lá que na Bíblia adventista o Espírito Santo não é uma pessoa, é um espírito, é uma emanação, é uma força. Ora, aqui nós estamos diante de ventos de doutrina, e nós, queridos irmãos, precisamos ser seletivos das coisas. Nós precisamos fazer uma coisa que as nossas mães nos ensinaram no passado e que hoje foi abandonado nas casas. Sabe o que é? Catar feijão. Antigamente, vocês são novos, não sabem o que é isso, mas eu, no auge dos meus 42 anos de idade, eu me lembro muito bem quando a minha mãe jogava aquele pacote de feijão na mesa e colocava os meninos dizendo assim, vamos catar feijão. E o que era catar feijão? Os feijões quebrados, os feijões brocados, os feijões que tinham lá um problema, tinha que tirar. Tinha feijão lá no meio, tinha pedra, tinha um pedaço de madeira também, tinha uma série de coisas. Tira! E deixa só o feijão puro. E a gente desenvolveu aquela capacidade de sermos analíticos, críticos, tirarmos feijão por feijão, grão por grão. Hoje não. Hoje a gente lida com a massa, a gente lida com o grupão, a gente lida com tudo, tá bom, e o importante é estarmos todos juntos no mesmo lugar. Mas nós precisamos ser criteriosos, queridos. Aleluia. No aspecto bíblico e no aspecto doutrinário, nós precisamos ser criteriosos. Aleluia. Não rechaçando, não rejeitando. Não está na nossa boca e na nossa autoridade colocarmos ninguém em nenhum lugar quanto à eternidade, porque isso diz respeito a Deus. Mas nós podemos diferenciar no aspecto doutrinário. E o que nos sustenta na doutrina dos apóstolos é a ancoragem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou vendo um movimento no meio dos jovens, não no nosso meio, eu ainda não vi assim escrachadamente, mas eu tenho visto no meio dos jovens um retorno ao catolicismo. Muitos dos nossos jovens querendo retornar ao catolicismo, dizendo que lá tem Bíblia e aqui não tem. Não é verdade. Nós temos grandes mestres aqui, nós temos grandes expoentes da palavra. É claro que no ambiente pentecostal nós primamos mais pela experiência, pela vivência da fé, do que pela teorização da fé. Isso é verdade, mas não significa dizer que a nossa vivência ela é solta, a nossa experiência é solta. Não, existe toda uma estrutura, todo um fundamento doutrinário sobre o qual nós estamos assentados e seguros e firmes. Glória a Deus! Então aqui tem comida. Eu gosto muito daquela passagem quando o rei, eu não lembro exatamente qual dos reis, eu acho que é Acasias, ele vai e manda consultar os profetas de uma divindade pagã, não me lembro qual a divindade, e aí depois voltam, e Elias se encontra com os que foram enviados no meio do caminho, e diz assim, vai lá e avisa para o rei, se não há profeta aqui em Israel, para ele perguntar para outros reis, e outras nações, e outros deuses, como que as coisas vão acontecer. Diga para ele que Israel tem profeta. Israel tem profeta. Aqui tem profeta. Aqui tem gente esclarecida, gente iluminada, que tem resposta. Você vai lá no outro Israel porque você quer. Porque aqui você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa.
tudo que você precisa, tudo que você precisa. Jesus nos sustenta, aleluia, na doutrina dos apóstolos. Eu vejo um movimento também que eu vou ficar dizendo para os irmãos que é absurdo, é assustador. É um movimento de pessoas que se converteram das religiões de matrizes africanas e agora retornando para essas religiões. Eu vejo isso, jovens que arrumaram namorados ou namoradas nessas religiões e aí saíram da igreja e foram para lá e estão lá. Eu particularmente estou lutando no sentido de oração por uma sobrinha minha que estava na igreja servindo a Deus, e não era no outro ministério não, era no ministério do Belém, servindo a Deus, servindo ao Senhor, cantando, participando, mas de repente essa menina arrumou um namorado e aí abandonou a igreja e agora ela está lá fazendo a cabeça no espiritismo, né? Nesse espiritismo de origem afrodescendente. É claro, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo a Deus por ela, e nós estamos dizendo àqueles que estão aqui e a nós mesmos, porque a palavra de Deus ela começa a arder aqui para depois arder aí. Quem está em pé, cuide para que não caia. E como é que eu cuido, pastor? Eu cuido colocando em Cristo o fundamento da minha fé. Cristo é o fundamento da minha fé. Jovens, se vocês colocarem Cristo como ancoradouro da vossa alma, oracandaramai, nada e ninguém vai arrebatá-los. Irmãos, se vocês colocarem Cristo como ancoradouro da vossa alma, ninguém, nada vai arrebatá-los. Irmãs, coloquem Cristo como ancoradouro de vossas almas. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Oh, glória. Cristo é o ancoradouro da nossa alma. Ele nos vincula com Deus. Ele nos mantém nas doutrinas. Terceiro, Cristo é o ancoradouro da nossa alma. Porque Cristo nos traz a presença íntima do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele vem para o homem em 3 momentos e em 3 níveis. O primeiro nível de ação do Espírito Santo é quando o Espírito nos dá vida. O Espírito é quem nos dá vida. O Salmo 104, 29 e 30 dizem assim, os 2 versos, eles dizem assim: o Espírito de Deus sendo cobrado por Deus, quer dizer, sendo exigido por Deus. Quando ele é exigido por Deus, o homem morre. O Espírito de Deus sendo cobrado por Deus, sendo exigido por Deus, o homem morre. A vida do homem vai embora. Porque a Organização Mundial da Saúde hoje diz que o homem morre pela cessação da atividade cerebral. Há alguns anos a morte acontecia pela cessação da atividade cardíaca. E em tempos mais idos, em tempos mais remotos, a morte acontecia pela cessação da atividade renal. Hoje, nós entendemos que, na verdade, não é o funcionamento dos rins, o funcionamento cardíaco ou o funcionamento cerebral que sustenta o homem. A palavra de Deus diz lá no Salmo 104, 29, Deus requerendo o seu espírito, a vida do homem vai embora. Ou seja, os rins podem estar intactos. Se Deus recobrar o seu espírito, a vida acaba. O coração pode estar como o coração de uma criança. Se Deus recobrar o seu espírito, a vida vai embora. O cérebro pode estar tinindo, mas se Deus recobrar o seu espírito, a vida vai embora. O que nos sustenta, inspirando e respirando, é a presença de Deus, o Espírito Santo, capaz de nos dar vida. Você é sustentado por Deus todos os dias, todos os dias. Aleluia! Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora o Espírito age numa segunda dimensão, que é a dimensão salvífica. Porque num primeiro momento o Espírito nos dá vida. Num segundo momento o Espírito Santo age em nós, nos dando a salvação. E é o Espírito quem nos convence e que nos vincula a Cristo. O Espírito nos vincula, o Espírito nos sela, o Espírito torna-se dentro de nós um penhor, uma garantia de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é que nos conduz a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém disse que no pensamento arminiano, que é o pensamento que respeita o livre-arbítrio humano, o homem, ele decide, alguém pensa que o homem decidiria sozinho, por si mesmo, pela salvação. Mas não é assim.
No pensamento arminiano, Deus respeita a vontade humana. Deus respeita o livre-arbítrio humano. Mas não é que o homem por si só, de forma solitária, de forma individual, de forma unilateral, de forma autônoma, consegue prostrar-se diante de Deus. Não! O homem, ele tem a liberdade de decidir-se por Deus, mas ele decide-se por Deus por causa do apoio, por causa do convencimento, por causa da força, da influência do Espírito Santo de Deus. É o homem quem decide, mas ele só decide porque o Espírito fala em seu ouvido, porque o Espírito fala em seu coração, e porque o Espírito vai tirando dele todas as objeções contra Deus, até o ponto dele dizer: eu me rendo, eu me entrego, eu sirvo ao Senhor. Então o Espírito Santo age nessa dimensão salvífica, nessa dimensão soteriológica. Nesse aspecto, não é só a nossa igreja que tem o Espírito Santo, porque o Senhor tem muitos salvos espalhados pelo mundo. O Norman Geisler dizia o seguinte, que lá no céu nós vamos ter 3 surpresas. Uma surpresa é que a gente apostava que estaria no céu, nós não vamos encontrar. Fulana de tal, rapaz, não veio, hein? Poxa vida, pensei que ela vinha e não veio. Segunda surpresa é gente que a gente dizia: esse daí não vai estar não, impossível esse estar. Você não sabe quais são os caminhos do Espírito. Aonde há o Espírito, aí há liberdade. E Jesus definiu o Espírito em João capítulo 3, versículo 8, ele disse assim: o Espírito Santo, aleluia, ele é igual ao vento, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele é livre, ele é livre, ele é livre, ele é livre. Aonde há o Espírito, há liberdade. Levante a tua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É por isso que é errado quando nós chegamos no velório de uma pessoa que tirou a própria vida, nós dizermos que foi para o inferno. É errado, porque você não sabe como que o Espírito agiu ali. Então o seu melhor caminho é orar pela família, abraçar quem tiver que abraçar e dizer: isso é obra do Espírito. Você só está aqui porque o Espírito te trouxe. Você não veio aqui por causa do pregador, porque você acha essa igreja bonita, que você não tinha outra coisa para fazer, porque a sua semana é uma semana que está tranquila e você tinha que ocupá-la de alguma forma. Não! Você só está aqui, sejam as crianças, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, porque o Espírito te trouxe. Oracando remachurabai, o Espírito te trouxe, é por isso que você está aqui. Então o Espírito age nessa segunda dimensão, que é essa dimensão relacionada à soteriologia, relacionada à salvação. Nós só somos salvos por causa da influência do Espírito Santo, amém? Agora, em terceiro lugar, o Espírito age numa terceira dimensão conosco, que é quando o Espírito nos é dado por Cristo no batismo com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo. Interessante que, por um lado, o Espírito nos leva a Cristo, mas depois Cristo derrama sobre nós do Espírito Santo, e ele evidencia esse derramamento com o falar em línguas, com dons de profecias, com dons ministeriais, com dons de serviços, com dons extraordinários e espirituais. Deus trabalha em nossa vida. E o que é que nos sustenta falando em línguas? Quem é que nos sustenta falando em línguas? Quem é que nos sustenta profetizando? Quem é que não permite que a nossa igreja se torne uma igreja secularizada, uma igreja mundanizada, uma igreja materializada, uma igreja racionalista? O que é que faz? Quem é que garante que os nossos cultos não se tornem cultos mecânicos, liturgias frias, plásticas, liturgias cheias de solenidade sem sentido? Quem é que dá dinamismo ao nosso culto? É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos foi dado pelo Filho. É porque você tem um Filho que você tem um Pai. E é porque você tem um Filho que você tem um Espírito. É porque você tem, aleluias, Cristo como ancoradouro da sua alma, que o Espírito Santo de Deus manifesta-se em você, em mim, em nós, nos dando línguas estranhas, nos dando aleluia, nos dando glória a Deus, nos fazendo cantar
Você hoje já deu uma palavra de adoração ao Senhor? Aleluia, eu quero te dar essa liberdade de levantar a sua mão, aleluia, abrir a sua boca e dar uma palavra de adoração ao Senhor, porque você é cheio do Espírito. E é interessante que quando você não quer louvar de forma espontânea, o Espírito te faz louvar, porque de tempos em tempos você acorda com um louvor na sua boca. E aí ninguém disse aquele louvor, você não ouviu aquele louvor. No meio dos turbilhões de pensamentos e de preocupações, e as caixinhas do seu cérebro estão todas tomadas por inúmeras coisas. Mas aí o Espírito Santo vai e diz assim: eu sei que você está preocupado com muita coisa, eu sei que você está ansioso por muita coisa, mas agora é hora, alma, de abrir a sua boca e dar uma palavra de adoração a Deus. E aí você acorda cantando. Aleluia, você está assim no seu carro, de repente vem um louvor, você está andando na rua, te vem uma palavra, aleluia, glória a Deus. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado por Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado por Cristo, falando conosco. Diga: Espírito, não me abandone, Espírito, não me deixe, Espírito, me sustente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mana uramai sheremanai uramai eremana shurabai. Em último lugar, Cristo é o ancoradouro da nossa alma, porque Ele nos fortalece nos dias de provações severas. Os dias de provações severas, irmãos, aleluia, a nossa alma não está firmada em nós mesmos, porque tem dia que nós temos retirados dos nossos pés todas as nossas bases. Todas as nossas bases são retiradas dos nossos pés em alguns momentos da nossa vida. Você não tem ninguém em quem você possa confiar. Tem dia que você não tem ninguém que possa ser por você. Mas nesse dia o crente não cai numa descida sem fim. O crente é sustentado nesta sustentação que é Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, e é dessa rocha, é desse ancoradouro, é dessa âncora que vem a última palavra. Eu tenho uma sobrinha, queridos irmãos, que é a Aline. A Aline, ela é filha da minha irmã mais velha, minha irmã Raquel, e a Aline é uma das minhas sobrinhas mais velhas também. E a minha irmã teve uma doença na gravidez. E a Aline, ela nasceu com uma doença, eu não sei o CID certinho da doença, mas eu posso descrever a doença para os irmãos. Ela tem a mente totalmente preservada, inclusive ela é até autora de livros. Ela acabou de escrever agora o 3º livro dela já. Ela tem uma mente assim muito interessante, muito crítica, como é a mente dela, observadora, inteligente, como é, preservada. Mas o corpo dela é como se ela tivesse uma tetraplegia. O corpo dela não tem motricidade. É claro que por causa do esforço da família em levar na APAE, em levar para fazer fisioterapia, ela acabou desenvolvendo minimamente alguns movimentos mais elementares, sobretudo o movimento de levar um copo à boca, mas antes de levar um copo à boca, leva em vários lugares e joga parte do que está aqui no copo no rosto e tal. Por isso que tem que ter sempre uma tampa e um canudo aqui para não acontecer isso. E também o movimento que ela faz de caminhada escorando. Se ela estiver escorada, ela consegue, movimentando a perna e ajeitando os ossos, e vai caminhando desse jeito. E quando a Aline nasceu, a previsão médica era a seguinte: olha, essa menina vai viver 3 meses por conta da enfermidade que ela tem, 3 meses e ela vai morrer. A minha irmã colocou-se a orar, a nossa família colocou-se a pedir ao Senhor, e Deus abençoou. A Aline tem quase 40 anos, eu tenho 42, ela deve estar com uns 38, 39 anos, que ela é uma sobrinha minha mais velha. Ou seja, não é a medicina quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra para o crente é Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Jesus é a âncora da nossa alma.
Jesus é a âncora da nossa alma. Jesus é a âncora da nossa alma. Seu coração está firmado em Jesus? Seu coração está fixado em Jesus? Seu coração está sustentado por Jesus? Então saiba, quem vai dar a última palavra lá não vai ser a medicina. Aleluia, não é a economia, não é o governo. Aleluia, não são os homens. É claro que todas essas circunstâncias aqui ou acolá nos afetam, mas a quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Bendizer o teu nome, entregar a ti a nossa vida e dizer que nós temos feito de Cristo a âncora da nossa alma. Ah, meu Deus, nós temos recebido muitos diagnósticos e muitos prognósticos negativos, Senhor. Muitas palavras dizendo que as coisas não vão caminhar, não vão dar certo, que as coisas vão de mal a pior. Mas nós não estamos com o coração firmado, ó Deus. Nós não estamos com o coração firmado nas circunstâncias, nem nas palavras dos homens. Nós estamos firmados em Ti, Senhor. É em Ti que nós estamos firmados. É em Ti que nós estamos ancorados. É em Ti que nós estamos apoiados. É em Ti que nós estamos esperançosos. É em Ti, Senhor, e só em Ti, Senhor, que o nosso coração repousa seguro. É só em Ti, Senhor, que a nossa mente repousa tranquila. É só em Ti, Senhor, que o nosso corpo descansa em paz. Oh, meu Deus, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui, e sobretudo, Senhor, nesse aspecto de enfermidade, talvez alguém aqui, Senhor, tenha recebido diagnósticos muito ruins, mas libera a Tua palavra aqui esta noite, trazendo a cura, Senhor, trazendo a libertação, Senhor. Eu também quero orar aqui, ó Pai, por famílias, Senhor. Talvez famílias aqui receberam decretos e palavras finais, Senhor, de destruição e de morte, mas o Senhor é quem dá a última palavra. Libera a palavra de bênção para as famílias, para os casamentos, para os filhos e para os lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor.